Meus irmãos e irmãs, existe um princípio bíblico que, quando ele é compreendido, esclarece muitas passagens utilizadas pelos trinitários para tentar provar que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando do princípio da agência divina. Na Bíblia, Deus escolhe determinadas pessoas, envia essas pessoas com uma missão, coloca nelas a sua autoridade e permite que elas falem e ajam em seu nome. Em algumas situações, o representante recebe títulos, funções e honras que pertencem originalmente a Deus. Mas isso não significa que o agente tenha se tornado e transformado-se no próprio Deus que o enviou. Esse princípio está na Bíblia. A própria Bíblia, ela mostra que Deus enviava os seus representantes com tamanha autoridade que eles eram chamados de Deus, sem se tornarem o Deus Todo-Poderoso. Moisés foi colocado como Deus diante de Faraó. Os mensageiros angelicais falavam em nome de Yahvé e carregavam o nome de Deus. Os juízes de Israel foram chamados de deuses por exercerem a autoridade recebida do Altíssimo. E até o rei do Salmo 45 foi tratado como Deus, embora o texto afirme que ele possuía um Deus acima dele. Em nenhum desses casos, Moisés, os anjos, os juízes, os reis, foram transformados em Yahvé. Eles continuaram sendo agentes, servos, representantes daquele que os enviou. Portanto, quando títulos divinos são aplicados a Jesus, isso não obriga a concluir que Jesus seja o próprio Deus Todo-Poderoso, porque a linguagem bíblica permite que um agente autorizado carregue o nome, a autoridade e até títulos de Deus sem se tornar o Deus que lhes concedeu tudo isso. E esse assunto ele é muito importante porque muita gente lê determinadas declarações sobre Jesus e conclui imediatamente. Se Jesus fala como Deus, realiza obras de Deus, recebe títulos de Deus ou exerce autoridade divina, então obrigatoriamente Jesus é o próprio Deus. Só que essa conclusão ignora a maneira como a representação funciona dentro da própria Escritura. Na mentalidade bíblica, o agente autorizado podia falar como se fosse aquele que o enviou. A palavra do agente enviado era recebida como a palavra do remetente. A autoridade do agente representava a autoridade daquele que lhe confiou a missão. Porém, ninguém confundia o representante com o Deus Todo-Poderoso que o enviou. É justamente isso que nós vamos estudar. Primeiro nós veremos que Deus ele pode colocar o seu nome e a sua autoridade num agente. Depois nós veremos que Deus ele pode entregar o seu governo a um representante. E por fim, nós veremos que Deus pode conceder títulos, atributos e funções a alguém sem que essa pessoa, sem que esse alguém se torne o Deus Todo-Poderoso. Começamos por Moisés. Em Êxodo 7, versículo 1, Deus faz uma declaração impressionante. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Preste atenção na linguagem. Deus disse que havia colocado Moisés como Deus diante de Faraó. Isso significa que Moisés se transformou em Yahvé? É evidente que não. Moisés continuava sendo um homem, continuava dependendo de Deus, obedecendo às ordens de Deus e recebendo de Deus as palavras que deveria anunciar. Mas diante de Faraó, Moisés carregava tamanha autoridade divina que podia ser descrito como Deus naquela relação. Arão seria o profeta de Moisés. Assim como os profetas falavam em nome de Deus, Moisés recebia a ordem de Yahvé, transmitia a Arão e Arão falava diante de Faraó. Nessa organização, Moisés ocupava uma posição representativa. Ele não era o Deus de Israel em sua identidade, mas representava o Deus de Israel com autoridade. Esse exemplo, ele deve ser suficiente para nos ensinar uma coisa. Alguém pode ser chamado de Deus num sentido representativo sem ser o próprio Deus Todo-Poderoso. O título precisa ser entendido dentro do contexto. Moisés fala ao mar e o mar se abre. Moisés levanta o cajado e as pragas atingem o Egito. Moisés determina acontecimentos extraordinários e eles ocorrem. Mas quem estava realizando tudo isso? Era Yahvé. Ele agia por meio do seu agente. A autoridade era de Deus, o poder vinha de Deus, a mensagem era de Deus, mas Moisés era o homem escolhido
para representar a Deus diante do faraó, fazendo valer a palavra do próprio Yahvé que disse, né? Eis que te tenho posto por Deus sobre faraó. O mesmo princípio aparece de maneira ainda mais clara em Êxodo 23, do versículo 20 ao 21, porque Deus diz ao povo de Israel: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Deus enviou um anjo, um mensageiro, para conduzir Israel. O povo deveria ouvir a sua voz e não se rebelar contra ele. E Deus explicou o motivo: o meu nome está nele. Quando a Bíblia diz que o nome de Deus estava naquele anjo, não está falando apenas de uma identificação escrita. O nome representa autoridade, reputação e poder direto de agir. Aquele anjo havia sido autorizado a representar Yahvé diante do povo. Por isso, quando o anjo falava, ele podia falar em primeira pessoa, como se o próprio Deus estivesse falando na boca dele. Quando o povo desobedecia ao anjo, estava desobedecendo ao próprio Deus. Quando ouvia a mensagem do anjo, estava ouvindo aquele que o havia enviado. Mas observe que o texto não confunde os dois. Deus diz: eu envio o anjo. Existe aquele que envia e existe o anjo que é o enviado. Deus também diz: o meu nome está nele. Se o nome foi colocado no anjo, então esse nome foi recebido. O mensageiro não é a fonte da autoridade que carrega. O anjo podia falar em nome de Deus, carregar o nome de Deus, exercer a autoridade divina sem se transformar no próprio Deus que o enviou. Os israelitas não precisavam concluir que havia dois Yahvés. Eles compreendiam que o mensageiro representava o Deus de Israel. Esse mesmo raciocínio precisa ser levado para o Novo Testamento. Jesus declarou repetidas vezes que havia sido enviado pelo Pai. Em João 7,16, Jesus afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em João 8,28 ele explica: nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E em João 12,49 ele declara: eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Essas não são declarações de alguém que se apresenta como a fonte absoluta da própria autoridade divina, ou se coloca como um ser sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus fala como agente perfeito de Deus. A sua mensagem vem do Pai, a sua missão vem do Pai, a sua autoridade vem do Pai. As obras que ele realiza são as obras que o Pai lhe confiou. Isso não diminui Jesus, mostra a grandeza de Jesus e a grandeza da sua missão. Nenhum outro agente conheceu o Pai como o Filho conhece. Nenhum outro recebeu tamanha autoridade, mas o fato de Jesus ser o representante perfeito de Deus não o transforma no próprio Deus que o enviou. O próprio Jesus ensinou o princípio da agência em João 13,20. Na verdade vos digo, que aquele que receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Veja a sequência: Jesus envia os discípulos. Quem recebe o discípulo, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai que o enviou, que enviou a Jesus. Por isso não significa que o discípulo se transformou literalmente em Jesus. Isso significa que existe uma cadeia de representação. O discípulo representa Jesus e Jesus representa o Pai. Receber o agente de Deus é receber por meio dele aquele que o enviou. Se seguíssemos a lógica utilizada por alguns trinitários, teríamos de concluir que os discípulos também são Jesus, porque Jesus disse que quem recebe os discípulos está recebendo a ele. Mas ninguém interpreta dessa forma porque todos entendem naturalmente o princípio da representação e da agência. O segundo ponto é que Deus pode investir o seu governo num agente. Um exemplo muito claro disso está em 1 Crônicas 29:23. E Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos. O texto diz que Salomão se assentou no trono do Senhor. Mas o trono de Yahvé não está lá no céu? Está. Sabemos que Deus
Ele é o verdadeiro rei sobre a terra e sobre toda a criação. Então, como Salomão poderia sentar-se no trono de Yahvé? Porque o reinado de Salomão representava na terra o governo de Deus que reina no céu. Deus coloca a sua autoridade real sobre a descendência de Davi. Salomão governava como representante de Yahvé. Ninguém lê 1 Crônicas 29 e 23 e conclui que Salomão era literalmente o próprio Yahvé sentado no trono. O texto não está ensinando uma identidade entre Salomão e Deus. Está ensinando que Deus confiou o seu trono, o seu governo e a sua autoridade a um rei humano. Quando o rei governava corretamente, era o governo de Deus sendo exercido por meio do seu representante. O trono continuava sendo chamado de trono do Senhor porque a autoridade final vinha do Senhor. Então, esse exemplo possui enorme importância para compreendermos o Senhor Jesus. Jesus é o descendente culminante de Davi, o Messias prometido e o rei escolhido por Deus. O anjo declarou a Maria em Lucas 1,32 que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. Quem entrega o trono? É Deus. Quem recebe o trono? É Jesus. Novamente existe aquele que concede e aquele que recebe. Por isso a Bíblia pode falar do reino de Deus e do reino de Cristo sem ensinar que Deus e Cristo são a mesma pessoa. E não são dois reinos. Não é dois reinos rivais. É o reino de Deus entregue ao seu Messias rei para que o Filho governe em nome do Pai. Em 1 Coríntios 15, 24 ao 28, Paulo explica que Cristo reina até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Depois o próprio Filho entrega o reino a Deus, o Pai, e se sujeita àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Deus entrega o reino ao Filho. O Filho exerce essa autoridade, depois devolve o reino ao Pai e permanece sujeito a Deus. Jesus reina verdadeiramente, possui autoridade real, é Senhor, é Rei, é Messias, mas o seu governo é recebido do Pai e é exercido para a glória do Pai. E é por isso que Jesus pode dizer em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, porque ele possui toda a autoridade, mas o próprio Jesus mostra que essa autoridade lhe foi dada pelo Pai. Quem possui algo porque recebeu, não é a fonte original daquele poder. Jesus é o rei escolhido, exaltado por Deus. O Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Em Filipenses 2,9, Paulo afirma, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Quem exaltou a Jesus? Foi Deus. Deus é quem lhe deu um nome superior. O nome, a posição e a autoridade de Cristo foram concedidos pelo Pai. Isso combina perfeitamente com o princípio que nós vimos em Êxodo 23. Deus pode colocar o seu nome num agente. E no caso de Jesus, isso acontece numa dimensão incomparavelmente maior. Deus exaltou seu Filho acima de todos, deu-lhe um nome superior e determinou que todo joelho se dobre diante de Jesus. Mas o texto determina dizendo que tudo isso acontece para a glória de Deus Pai. Jesus recebe a honra e essa honra glorifica a Deus que o exaltou. O terceiro ponto é Deus podendo investir atributos e títulos num representante. No Salmo 104:1, o salmista fala sobre Deus e declara: ó Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Glória, esplendor e majestade são atributos de Deus. Mas no Salmo 21:5 encontramos esses mesmos atributos sendo dados a um rei humano. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. O rei recebe honra e majestade de Deus. O fato de possuir atributos que também descreve Deus não transforma esse rei no próprio Deus. Ele foi revestido por Deus. O atributo foi recebido e compartilhado com o representante. O Salmo 45 aprofunda ainda mais essa questão. O salmista está falando a respeito de um rei davídico. Descreve a sua beleza, a sua graça, a sua espada, a sua majestade e o seu governo. Em determinado momento, esse rei é chamado de Deus. O Salmo 45:6 diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Mas o versículo seguinte declara: tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria mais do que a teus companheiros. Perceba o que o texto faz. O rei pode ser chamado de Deus, mas esse mesmo rei possui alguém acima dele chamado de Deus, o teu Deus. O título Deus aplicado ao rei
não o transforma no Deus supremo. Ele é um rei ungido por Deus, representando o governo de Deus. Esse rei possui um Deus acima de si, do qual recebeu a sua unção, o seu trono e a sua autoridade. Inclusive, nós acreditamos que esse versículo seja uma profecia do reinado messiânico do Senhor Jesus. Porque no Novo Testamento se aplica essa passagem a Jesus. Em Hebreus 1, 8 ao 9 diz, que o Filho recebe a linguagem do Salmo 45, mas a declaração permanece: Deus, o teu Deus, te ungiu. Portanto, mesmo quando Jesus é chamado de Deus nesse contexto, ele continua possuindo um Deus acima de si. O título descreve a sua posição real, a sua autoridade messiânica, a sua representação divina, e não o transforma no próprio Deus que o ungiu. Isso está em perfeita harmonia com João 20:17, quando Jesus, ressuscitado, declara: Subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus possui um Deus, e esse Deus é o Pai. A ressurreição não mudou isso. A exaltação não mudou isso. No livro do Apocalipse, Jesus, glorificado lá no céu, ele continua chamando o Pai de meu Deus. Por isso, quando encontramos títulos divinos aplicados a Jesus, precisamos perguntar em qual sentido eles estão sendo utilizados. A Bíblia já demonstrou que representantes de Deus podem carregar o nome de Deus, exercer autoridade divina, sentar-se no trono de Deus e até ser chamados de Deus em razão da posição que receberam e não serem confundidos como o próprio Deus. Moisés foi constituído Deus diante de Faraó. O anjo carregava o nome de Yahvé. Salomão se assentou no trono do Senhor. O rei do Salmo 45 foi chamado de Deus, embora tivesse um Deus acima de si. Nenhum desses exemplos cria uma segunda pessoa dentro de um Deus composto. Todos esses versículos mostram o princípio e a representação da autoridade recebida. Jesus é maior de todos esses agentes. Não é apenas mais um profeta. Ele é o Filho unigênito de Deus, pré-existente, gerado diretamente pelo Pai antes das demais coisas. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele veio ao mundo e revelou perfeitamente aquele que o enviou. Mas tudo o que Jesus possui continua vindo do Pai. Em João 5,26, Jesus declara: Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai possui vida em si mesmo. O Filho foi dado ter vida em si mesmo. No versículo seguinte, Jesus acrescenta que o Pai deu-lhe o poder de exercer o juízo. Deus julga o mundo por meio do homem que ele designou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, afirma que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do varão que destinou, dando certeza disso ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus é o juiz supremo, Jesus é o agente por meio de quem Deus realizará esse juízo, esse julgamento. A mesma coisa acontece com o perdão. Os religiosos da época de Jesus perguntaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? E muitos trinitários usam essa declaração para afirmar que somente um Deus, homem, poderia perdoar pecados. No entanto, o próprio texto mostra que Jesus recebeu de Deus autoridade para anunciar e conceder perdão. Mais tarde, em João 20, versículo 23, Jesus estendeu essa autoridade aos discípulos, dizendo: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Os apóstolos perdoando pecados, significa que eles se transformaram no próprio Deus Todo-Poderoso? Evidentemente que não, óbvio que não. Significa apenas que eles foram autorizados a agir em nome do Cristo. Portanto, se o simples exercício do perdão tornasse alguém automaticamente o Deus Supremo, seria necessário incluir também os apóstolos dentro dessa divindade. O princípio é sempre o mesmo. A autoridade do agente vem daquele que o enviou. Deus também é a fonte da vida, mas concedeu ao Filho o poder de ter a vida. Em João 5,21, Jesus afirma que assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho vivifica aqueles que quer. Porém, poucos versículos depois, Jesus explica que recebeu do Pai a vida e a autoridade que exerce. Jesus faz obras divinas e maravilhas porque Deus atua por meio dele. Pedro resumiu isso em Atos 2,22. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós,
Quem realizou os sinais? Foi Deus. Por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus. Novamente encontramos a fonte e o agente, e o próprio Jesus afirmando em João 14:10, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele não disse, eu sou o Pai que realizo as obras. Jesus disse que o Pai presente nele realizava a sua obra por meio dele. Quando Jesus fala, Deus fala por meio dele. Quando Jesus julga, Deus julga por meio dele. Quando Jesus concede vida, exerce a autoridade recebida do Pai. Quando Jesus reina e governa, ele governa sobre o trono que Deus lhe entregou. Esse é o sentido de Colossenses 1, versículo 15, quando Jesus é chamado de imagem do Deus invisível. A imagem perfeita representa aquele que não pode ser visto. Jesus torna Deus conhecido, revela o seu caráter, a sua vontade, o seu propósito, mas a imagem não é o mesmo indivíduo que ela representa. Se Jesus é a imagem de Deus, existe Deus e existe a imagem de Deus. O Filho revela o Pai, porque veio do Pai, conhece o Pai e foi enviado pelo Pai. João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Existe o Deus invisível e existe o Filho que revela o Deus. Aquele que revela não é aquele que está sendo revelado. O enviado não é aquele que o enviou. O agente não é o próprio remetente. Porém, o agente pode representar o remetente com tamanha perfeição que ouvir um significa ouvir o outro. Foi por isso que Jesus declarou, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não estava dizendo que era literalmente o próprio Pai. Ele estava dizendo que representava perfeitamente aquele que o enviou. O mesmo Jesus que disse, quem me vê, vê o Pai também, ele declarou, o Pai é maior do que eu. Ele disse que a sua doutrina vinha do Pai, que a sua autoridade havia sido dada pelo Pai, e o Pai havia o enviado. Retirar essas declarações do contexto da agência cria uma confusão que a própria Bíblia não cria. Jesus é divino, celestial, incomparável, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, é o Rei, recebeu autoridade acima de todos os nomes, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, mas ele continua sendo o agente supremo do Deus poderoso, não o Deus que lhe concedeu essa posição. E é exatamente por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus, o Cristo, pela qual são todas as coisas, a nós por ele. Tudo vem do Pai, tudo acontece por meio do Filho. É o Pai que é a fonte de tudo, o Filho é o agente. O Pai é o único Deus, Jesus é o único Senhor, constituído e exaltado por esse Deus. Portanto, quando alguém argumentar que Jesus precisa ser o próprio Deus, porque fala como Deus, age como Deus, julga, perdoa, concede vida ou recebe títulos divinos, como Deus, precisamos lembrar como as Escrituras tratam a representação e a agência. Moisés foi chamado de Deus sem ser Yahvé. O anjo carregou o nome de Yahvé sem ser o Deus que o enviou. Salomão sentou-se no trono de Yahvé sem se transformar em Yahvé. Um rei humano recebeu o esplendor, a majestade e até o título de Deus, embora tivesse um Deus acima de si. Esses exemplos preparam o caminho para compreendermos quem realmente é Jesus e qual é a sua função e o seu papel. Deus colocou em Jesus o seu nome, a sua autoridade, o seu governo, o seu poder de julgar, de salvar, a capacidade de conceder vida. Jesus é o representante perfeito do Pai, mas a autoridade recebida não significa identidade absoluta. Carregar o nome de Deus não significa ser o Deus que concedeu esse nome. Sentar-se no trono ao lado de Deus não significa ser o próprio Deus. Exercer o julgamento de Deus não significa ser a fonte que entregou esse julgamento. Jesus é o agente supremo e perfeito de Deus, sem dúvidas. É o Filho unigênito, pré-existente, enviado e exaltado. É o Rei escolhido por Deus. É aquele que diante dele todo joelho se dobrará. Mas no final, toda essa honra conduz à glória de Deus, o Pai. Um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem Deus realiza a sua vontade e as suas obras. Esse é o princípio bíblico da agência. E quando compreendemos esse princípio, nós percebemos que os títulos e as obras de Jesus
não apagam a distinção entre ele e o Pai. Pelo contrário, mostram até onde o Deus Todo-Poderoso decidiu elevar, capacitar e honrar o seu Filho amado Jesus. Esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like. Até um próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus.